Então, vou ler aqui. Quando adentramos em um belo e majestoso jardim da natureza, encontramos todas as espécies de flores, das maiores a menores, todas com sua beleza diferenciada, seus perfumes inigualáveis. Nenhuma igual à outra, embora todas são lindas flores. Nos proporciona alegria na alma, cores que alegram o nosso ser, nos dando serenidade, inspiração em coisas belas, divinas, harmoniosas. Devemos deixar as flores nos escolher, olhando-as com muito amor, carinho, respeito, pois nos transmite o sorriso da natureza, trocas de energias saudáveis, nos conectando com elas. Essa tão poderosa força do universo que não existe no vocabulário humano palavras para descrevê-las. Flores, flores, flores. Tu tens um lugar cativo especial, basta até se no enfeitar, para sabermos que falamos de coisas belas, entre as mais belas manifestações de beleza da natureza. Seu colorido traz alegrias, boas energias para a nossa vida, em qualquer lugar que estejas, até os mais indiferentes, despercebidos, sentem-se tocados pelas suas cores e perfumes. Quanta grandiosidade Deus, nosso Pai amado, nos proporciona para com mais leveza, suavidade, seguirmos nossos caminhos, pois através de tanta beleza nos mostra o quão grandioso és seu amor, quanto poder, quanta força, separarmos de correr tanto em círculo, seguirmos nossos caminhos com amor, verificamos que em tudo e em todo Deus, nosso Pai está, sempre nos dando oportunidades de progredirmos sem recaídas. Se olharmos a tudo e a todos com os olhos do amor, do coração, tudo melhorarás em nossa caminhada. Devemos imaginar o quão somos tão pequeninos diante de tanto poder, força tão poderosa que impulsiona tudo. Como somos tão irresponsáveis por sentirmos que somos melhores, superiores que nossos irmãos. Diante da divindade, devemos saber que só temos de melhor aquilo que de melhor fazemos. Não somos quem achamos que somos, com nossas inconsequências, só prejudicando, causando todo tipo de danos a nossos irmãos e a nós mesmos. Devemos imaginar que iremos prestar conta de nossos atos diante de Deus, de tudo que fazemos, de tudo que somos. A lei de Deus é infalível. Colheremos de acordo com o que plantamos. Temos livres escolhas, que saibamos escolher boas sementes, fazendo plantios em terras férteis, pois só assim, no amanhã, não seremos surpreendidos com todo tipo de más colheitas e intempéries na vida. Não devemos deixar o nosso lado ruim vencer, pois temos em nosso interior dois querer, o bem e o mal, que saibamos alimentar sempre o bem. Chega de perseguir nossos irmãos, chega de maldades, só atrasando a nossa evolução espiritual. Como seguir, bem sabemos. É só colocarmos em prática, seguindo rigorosamente tudo que Mestre Jesus nos ensinou. Não tem outra saída a não ser seguir essa luz do Messias, os seus exemplos. Só o amor vencerá. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar nossos irmãos como a nós mesmos. Quando olhar para a natureza com os olhos do amor, terás indicação de como seguir, sem vacilar, sem errar. Deus é amor, poder, tenha fé, Ele está em nós, está em tudo e está em todos. Eu vou fazer uma prece e depois a seguir tu faz a sua explanação, viu, princesa?
Benevolentes mensageiros de nosso Senhor, Mestre Jesus, sustenta os teus humildes irmãos pecadores na luta desse mundo. Abre teus compassivos braços, atraia-nos para junto do teu seio santuário, bendito de todos os amores, para que possamos seguir nossos caminhos sob teus saios de amor, esperança, de alcançarmos a felicidade plena. Bendita estrela, farol dos imortais, que nesse momento sublime de estudos conseguimos alcançar nossas intenções incessantes pelo saber espiritual, ampliando nossa fé em sentimentos de amor, paz, harmonia, despertando-nos para a verdadeira virtude. Que a paz seja a brisa em todos os lares, todos os lugares onde falam em seu nome, e também nos lugares que desconhecem seus ensinamentos. Que vossas lições, Mestre Jesus, seja como raios de luz ao ser enunciado por nossa querida e estimada irmã Elvira, em todos os corações, nessa vida e além da vida física. Que assim seja, Senhor. Que assim... Ô, gente, se eu não conseguir visualizar todo mundo, por favor, vocês vão me dando a dica, viu? Eu estou no celular. Tá bem. Pode, pode fazer, meu anjo, sua explanação. Tá bem. Então, boa noite a todos, né? Obrigada aí, Alberto, mais uma vez, pela oportunidade de trabalho. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre um sentimento, né, que eu acredito que todos aqui já tiveram, podem vir a ter, né? E a gente tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o item 9, né? Então, lá nas instruções dos Espíritos. Como é um item pequeno, né, eu quis trazer, né, ele ipsiliter, para a gente ir comentando, né, refletir sobre esse item. É uma mensagem do espírito Júlio Olivier, e a proposta, né, é a gente ler na íntegra e comentar, né, enriquecendo aí essa mensagem, esse espírito. Como base, a gente sempre traz o Evangelho, às vezes a gente cita algumas obras, e é vamos dizer assim, um tema mais do que atual, né? Eu trago inicialmente um videozinho curto, mas vamos dizer que um pouquinho recheado de humor, para a gente dar uma quebradinha e começar a pensar um pouco sobre esse sentimento que muitas vezes rodopia em nosso pensamento, nos cerca em nossa vida comum. Né? Então vamos a esse vídeo aí. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata, é no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser? Então, dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto, então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária, a secretária do meu chefe também, ela não me suporta, também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? Família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão principalmente se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham.
Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio, Outra fada? que fada. Eu sou a morte. O quê? A morte, o bater de botas, o vestir o paletó de madeira, o Zé Maria, a desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Vai, começou com um dramazinho. Nem vem da Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Eu não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. É, realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Me deixa. Pedro, Não. irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu Você fiz uma ama? lista. Você Meu irmão, ama? eu te amo muito, Não, calma meu. aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido, seu Pereira, eu gosto muito dele. É óbvio que é só uma sátira, né? Uma brincadeira. Mas a gente já pensou quanto a gente atrasa moralmente a nossa existência por conta dos nossos desafetos, né? A nossa vontade de vingança. Naquelas velhas máximas que nós aprendemos, que a vingança é um prato que se come frio, né? E por aí vai. Só para a gente já pensar. E, paralelo a essa sátira, eu queria trazer alguns dados atuais para a gente ir pensando no decorrer da nossa explanação. Nos últimos 2 anos, né, segundo as estatísticas, o número de mortes por vingança em loco aqui no nosso país foram alarmantes. Entre 2003 e agora 2025, a gente teve vinganças, né? Envenenamento em bolo de pote, em milkshake, em bombom, em açaí, em arroz. Em todo o Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro. Por motivos tão absurdos, vinganças por conta de traição, né? Vingança amorosa, por conta de divisão de bens, ódio familiar. Em um único evento, 9 vítimas foram envenenadas, né, com arsênio no arroz, e tivemos 5 mortes. Só para a gente ir, tipo assim, da brincadeira ao fato real, numa coisa, né, que vai rodeando a gente, está bem próxima, não está longe. E aí, a gente vai agora para o texto, enquanto a gente vai pensando assim, da sátira para o que é real. E como eu disse, eu trouxe o texto, como ele é pequeno, Instrução dos Espíritos, eu acho que vale a pena a gente ler. E eu grifei alguns pedacinhos. Então, esse espírito protetor, ele já começa assim, ó. Eu dividi, né, para a gente trazer os vestígios da barbárie. E ele começa. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Então, vem lá de trás. Quando nós não tínhamos, talvez, conhecimento das leis de Deus, conhecimento, né, de tudo que Jesus nos ensinou, fazendo uma mistura dos 10 mandamentos e de toda a lei mosaica em um único, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, além de ser um sentimento muito antigo, quer dizer, a gente já arrasta isso por muito tempo, a gente ainda continua com ele latente em nossa sociedade. E aí ele continua. É como o duelo,
um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos gantes se debatia a humanidade. Então, é um ato antigo, bárbaro e selvagem. Coisa que parece não combinar mais com a sociedade que temos aí em pleno século XXI, no qual evoluímos na tecnologia, evoluímos na ciência, evoluímos nas letras, né, na arte, na filosofia. Parece, assim, um contraste, né? E ele diz assim, no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui um indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Então, os vestígios da vingança não é da agora. A gente já vem com esse, vamos dizer, esse atraso intelecto moral, né? Já carregando esse fardo por algumas tantas encarnações, por tantos séculos. E aí ele continua, né? Portanto, meus irmãos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Então, eu trouxe aí como texto, né? Um pretexto, assim, o verdadeiro espírito perdoa. E aí a gente pode até voltar, né? A alguns tantos outros ensinamentos que estão lá no Evangelho, que é o homem de bem, por exemplo, né? Então, eu, enquanto espírita, deveria, no mínimo, tentar me blindar deste sentimento, Óbvio que, enquanto ser, né, espiritual que sou, encarnado na Terra, cheio de defeitos, ele me ronda, mas eu deveria, pelo menos, tentar me blindar. Me blindar de que forma, né? De que forma? Já que, por vezes, a gente é acometido de raiva, por vezes a gente tem desafetos próximos e não tão próximos assim. E ele continua, vingar-se é bem saber, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar, não somente é espírita, como também, não somente não é espírita, como também não é cristão. Então é tão direta, né, a mensagem que esse espírito nos traz. Além de eu me afastar da doutrina, eu me afasto dos ensinamentos do Cristo, né? E a gente fala muito hoje em consciência crística, né? Em estar muito mais próximo do que Cristo pregou, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Então, um verdadeiro espírita tem que se blindar de estar, vamos dizer assim, mais distanciado desse sentimento bem rudimentar, né? Bem ainda selvagem, ainda presente nos nossos tempos. Como eu disse que eu ia trazer, né, na íntegra. Mas no meio desse texto eu trago também, né, algumas passagens. Chico Xavier, por exemplo, ele diz assim, o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem obrigação, né, de ser melhor do que é. O que é que a gente faz nas terças-feiras aqui, por exemplo? A gente estuda o Evangelho com o objetivo de se melhorar, né? De se melhorar, de saber mais sobre as leis de Deus, sobre a lei do Cristo, né? Sobre a doutrina que a gente se debruça para estudar. E muitas vezes a gente bate no peito e diz, eu sou espírita. Então, nós não somos melhor do que ninguém, independente da sua religião, né? Do seu credo. Mas por a gente ter uma doutrina que nos revela, que vai tirando o pano, o véu, né, sobre algumas coisas que por muito a gente se debateu, outrora, lá atrás, por não saber, por não ter conhecimento, por não saber como é que as coisas deveriam acontecer, por a gente já ter esse manual, né, mais direto, ou direcionado, vamos dizer assim, a gente tem a obrigação de se melhorar. E é isso que a gente faz nas doutrinárias, no Evangelho no Lar,
no serviço ao próximo. Mas a gente tem que, óbvio, né? Como diz Chico, entender que a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente tem uma obrigação moral por conhecer as leis de Deus, né? De uma forma mais clara, menos, vamos dizer assim, complexa, talvez. E aí esse espírito continua, né? Nesse texto. E aí eu coloquei assim, a vingança oculta e traiçoeira. É o que tem acontecido. Quem se vinga, muitas vezes, às vezes nem diz que se vinga. A neurociência e a psicologia, elas sempre estão se debruçando sobre alguns comportamentos humanos, e a vingança não ficaria de fora. No decorrer do estudo, né, eu fui pegar umas referências de uns artigos científicos, e até fiquei abismada de ver como a ciência, né, e a psicologia estão bem à frente, né, do que a gente possa pensar, chegando bem próximo a entender mecanismos da vingança, onde começa, as áreas do cérebro, né? As sinapses cerebrais que a gente faz quando a gente é ofendido, quando a gente está enraivado, e a gente projeta, né? Vamos dizer assim, ele vai me pagar. Então, o nosso cérebro, ele consegue produzir substâncias, ativar zonas, e a ciência tem chegado lá perto, né? Bom, né? Que bom que a ciência anda caminhando com a gente, como Kardec, né? Sempre, vamos dizer assim, previu. Então, vamos continuar o texto. Então, a vingança oculta e traiçoeira. Quando é ele mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama de inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Porém, mais das vezes são aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Novamente voltando à ciência e à psicologia, né, segundo a neurociência, quando eu tenho um sentimento de vingança, muitas vezes, é muito difícil eu virar a página de uma decepção, de uma rejeição, né? Ou de alguma coisa que eu interpreto como injustiça para comigo, né? E nesse sistema de não virar a página, eu começo a alimentar o ódio, eu começo a planejar, né, uma forma de devolver ao outro o desgosto. E a psicologia, a neurociência dizem que nós, seres humanos, temos um fascínio, olha só, um fascínio pela vingança. Que muitas vezes, né, esse sentimento de me vingar de alguém é tão agradável, né, a mim, que eu procuro ser ofendido, eu busco uma forma de alguém me agredir para automaticamente eu pensar em me vingar, né? Então, pensa aí. E muitas vezes, né, voltando, como eu falei, a ciência diz que isso é algo que não é notado por mim, né? Está lá nos meus subconscientes da vida. Então, chega a ser, vamos dizer assim, como se eu estivesse saboreando uma deliciosa comida. De tão agradável que é ao meu paladar, ao meu psicológico, às minhas sinapses cerebrais, vingar-me de alguém, né? Então, muitas vezes vamos dizer assim, eu vou buscar a ofensa, eu vou atrás, eu fico, como a gente fala, fico caçando o problema para eu poder, né, dentro da minha ignorância, muitas vezes, mas também dos meus distúrbios cerebrais, né? Dos meus distúrbios psicológicos, psiquiátricos. São dados, né, que a ciência traz. E, como eu disse, né, que bom que a ciência em seus estudos vem chegando a certas conclusões, né? E ela ainda traz mais dados, ainda traz os pontos de ativação, vamos dizer assim, do que pulsa em mim quando eu já estou num estado, porque é um estado, né?
Que a vingança não começa só e termina sozinha. Ela começa com algo e termina com outros tantos algo. Então, a ciência nos traz a ativação da amígdala, do lóbulo temporal, né, do frontal, como todo um processo que está envolvido num sistema que muitas vezes não tem um início único e não se finda. Né? Então, fazendo o estudo, eu fiquei realmente pensando, né, como às vezes a gente não se atenta às coisas que acontecem. E aí, continuando aqui. Esconde-se do outro, espreitando de contínuo, prepara-te a odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe o copo de veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então, na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habitualmente espalhadas a todos os ventos, e vão se avolumando pelo caminho. Então, a vingança, ela é um mecanismo tão complexo que muitas vezes quando eu não consigo o alvo de imediato, eu chego a fazer, né, armadilhas, né, odiosas armadilhas. E muitas vezes, como o próprio Espírito vem nos alertando, de aparências hipócritas, né, dizendo que sou o que não sou, fazendo o que digo que não faço, né, ou não faço aquilo que digo, tal. E olha o que eu falei naqueles dados que eu trouxe no início. Entre 2023 e 2025, nós tivemos em nossas mídias mais de 15 casos só de envenenamento, com chumbinho, arsênio, inseticidas. Todo esse mecanismo na nossa sociedade acende uma luz para a gente, né? O que a gente está fazendo com a nossa existência? Como é que a gente está tratando o nosso caminhar na Terra? Como é que a gente está levando as máximas do Cristo aos nossos lares, nos lugares que a gente trabalha, nos lugares que a gente convive? Às vezes, numa fechada de trânsito, se a gente descer do carro com a arma em punho, a gente pode ceifar vidas. E, além de ceifar vidas, plantar, né, muitas dores na nossa encarnação. Então, a vingança é um mecanismo que precisa ser olhado de fato, né? Não acontece só com o vizinho, não acontece só no país vizinho, não acontece só nos filmes, né? Nas novelas, acontece na vida real. E como todo mecanismo, ela traz efeitos, consequências. E esse espírito nos alerta também para isso. Ele diz assim, consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Então, como eu falei, a ciência, dizendo que vem afirmando, através de suas pesquisas, que a vingança ela não começa só e muitas vezes não termina. Não é engraçado, assim, a gente pensar assim, que a ciência está corroborando com aquilo que a gente, enquanto espírita, sabe que ela não termina se o indivíduo não mudar moralmente? Ela pode passar de encarnações para encarnações, se arrastar, né? Arrastar encarnados e desencarnados. Então, ela pode não ter um fim, se eu não quiser, óbvio, né? Então, ela não começa só e muitas vezes não termina só. E aí ele diz, fica estupefato quando mãos que lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar
que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e evitam. Então, muitas vezes a vingança não vem de fora do nosso círculo, né? De amizade, de familiar. Na maioria das vezes vem de bem perto. Porque são as pessoas que convivem com a gente que são mais propensas a ser desapontadas, a se tornar desafetos nossos. Difícil. É muito mais difícil alguém fora do meu círculo querer vingar-se de algo que eu fiz, quando às vezes a gente nem tem uma proximidade. Então, muitas vezes realmente a gente se espanta com esses semblantes que muitas vezes eram sorridentes para nós, cheios de amor, de acolhimento, e tornam-se rostos sombrios, frios, né? E carregados com esse sentimento que leva à vingança, que é o sentimento bem fácil de ter por nós humanos, né? Que é o sentimento do ódio, do rancor. Então, como eu falei, né? A vingança nunca acaba se a gente não quiser. Ela vai só mudando de nuance, mudando de corpo, mudando de plateia. E isso vai fazendo com que a nossa estrada ela vá ficando mais pesada, muitas vezes mais sombria, mais solitária, né? E quando a gente sente ou entra nesse mecanismo, a gente também, além do psíquico, do físico, tem o espiritual. Quando a gente se inunda desses sentimentos e entra nesse mecanismo, outras tantas esferas nos acompanham, né? Com a vontade de vingar-se também. E aí a gente começa as obsessões, né? E tudo aquilo que a gente já ouviu falar que acontece. Então, um alerta também que a espiritualidade nos dá é a falsa valentia. Então, ser valente a ponto de querer me vingar de alguém, independente da forma, traz por trás uma falsa valentia. Muitas vezes eu, que sou o tão valente, visto a capa de covarde, né? Porque muitas vezes eu me vingo na espreita, eu me vingo sem dar ao outro as oportunidades de refazer o seu erro, ou até de entender que eu também errei com ele. Então, me dá essa falsa impressão de valentia. E aí ele diz assim, o covarde que se vinga é assim 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e insulta em plena face. Porque é muito difícil a gente ter uma vingança na qual a pessoa avisa, olha, tudo bom? Oi, Darcy, olha, você me enraivou, minha amiga, eu vou me vingar de você amanhã, às 2 horas da tarde. É muito difícil, né, gente? Muito difícil eu ligar, né, para Alberto e dizer, Alberto, naquele dia da reunião você não me tratou muito bem, eu tô com tanta raiva, mas vou me vingar você na próxima quinta, viu, Alberto? Tu me espera. Não. Fala, Sunaide. Só na época dos duelos, né? Ah, Da noite. sim. Aí na época dos Aí duelos a gente tinha. marcava, né, Agora amiga? era. A gente marcava, muito bem lembrado, a gente marcava o horário, a gente dizia quais eram as armas, né? Mas agora não. Agora a gente faz a gente tem essa mania, né? Ou essa impressão de que a gente é muito valente, mas em verdade a gente se veste totalmente de uma covardia, muitas vezes insana, não é? Por vezes insana, né? E por aí vai. Mas aí ele finaliza essa mensagem, essas instruções, né, desse item, com o chamamento à transformação. Só que esse chamamento à transformação, ele precisa, inicialmente, de vontade, né? A vontade é algo que nos inspira no pensamento. E pensamento é ação. Né? Então,
é um processo que eu preciso estar aberto. E mesmo aberto, eu tenho que fazer os meus sacrifícios, né? Vamos dizer assim, as minhas obras. Ah, eu quero perdoar. E eu tenho que me abrir ao perdão. Ah, eu vou perdoar, mas se fizer de novo. Ou então, se não for dessa forma. Então, esse Espírito nos faz um chamamento à transformação. E o transformar-se, o ir para dentro, é o nosso maior desafio, que é a nossa transformação moral, né? E aí ele conclui: fora, pois, com esses costumes selvagens. Né? Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Quando eu estava lendo, né, e estudando, que eu fui me recordar, assim, os motivos no qual nós, seres humanos, e aí puxei aqui para o Brasil, nos vingamos. E aí fui buscar dados e achei, assim, dados tão absurdos, né? Tão torpes, tão pequenos, que eu fico pensando, será mesmo, Senhor, que é processo de outros tempos? Aí pensei na mesma hora, claro que eram de outros tempos. Só que a gente às vezes esquece que esses outros tempos, nós já estávamos encarnados nele. Então, muitas vezes eu estava encarnada nestes outros tempos lá atrás, de costumes selvagens, né? E não me libertei deles. E pior, continuei cultivando eles. Como é que eu posso continuar cultivando? Vamos pensar numa planta, né? Meu aniversário, alguém me dá uma flor, se eu não arrego, né, uma rosa, uma planta, se eu não adubo, se eu não coloco um sol, ela vai morrer. A mesma coisa acontece quando eu estava encarnada, talvez, lá na época das cruzadas. Se eu continuei alimentando em mim os piores sentimentos, adubando, colocando no sol, mexendo daqui, opa, tô gostando desse aqui. Isso aqui faz eu me sentir poderosa. É óbvio que encarnações viriam e eu iria continuar com eles aqui, enraizado ou enraizando cada vez mais em mim. Então, são processos de outros tempos. Mas nesses outros tempos, nós, enquanto espíritos mortais, eternos que somos, vivemos neles. Ou vivemos com eles, né? Ou convivemos. E ele diz, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno, né, de figurar por mais tempo na falange que se tem como divisa, sem caridade. Não há salvação. Então, se nós ainda temos em nós, se temos ainda em nós essa vontade de vingança, esse desejo, ou essa não predisposição ao perdão, algo errado não está certo, né? A gente ainda não conseguiu adentrar ou colocar a doutrina em nós ou entrar na doutrina do Cristo. E aí ele conclui, mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então, a gente precisa acreditar que esses sentimentos não nos pertencem mais. Ou quando ele nos ronda, a gente tem, a partir de tudo que vivenciamos em outras vidas e nessa, o livre-arbítrio de escolher, né? Óbvio, mas a gente tem a capacidade de escolher não, de dizer não a ela. Óbvio que é muito fácil falar aqui. Na prática, são outros 500. Mas se eu só posso praticar, eu só posso colocar em prática aquilo que já está em meu coração, aquilo que já está em meu pensamento, aquilo que já está nas minhas ações, aquilo que é comum a mim. Então, eu preciso, se ainda não tenho, ter isso
como um hábito meu. Isso precisa estar no meu lar, na casa espírita, nos lugares que eu ando, com as pessoas que eu convivo. Isso precisa estar ali, latente. Porque senão, quando eu for colocar em prática, não saberei fazê-lo. É óbvio. Então a gente precisa olhar para este mecanismo, como a ciência chama, o mecanismo de vingança, o mecanismo vingativo, como algo real em nossas vidas, presentes, né? Está presente o tempo inteiro. A todo momento a gente se vê, né? Muitas vezes julgado, caluniado, injustiçado, mas eu tenho que olhar para esse mecanismo e dizer, opa, ele está aqui? O que eu posso fazer? E tudo isso não é fácil, a gente sabe. Mas a gente teve exemplos, né? Exemplos vivos. E aí eu trouxe alguns, né? Para a gente relembrar. Em Mateus, por exemplo, né? Mateus, versículo 5, do 38 ao 42. Diz assim. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Mas se alguém lhe ferir a face direita, Jesus já não disse, oferece também a outra. Óbvio que a gente já estudou, né, gente, sobre isso. Tem bons estudos, eu até indico as parábolas, o estudo das parábolas por... Esqueci agora, cara. Tem aqui um ser humaninho me dando tchau. Haroldo Dutra Dias. Muito bom o estudo dessa parábola. E ele diz que dá a outra face. Beijo. Então, Jesus, ele já nos traz, vamos dizer assim, alguns ensinamentos que faz com que a gente olhe de outra forma, né? Então, se alguém me bater a face direita, ofereço também a esquerda. Será, Senhor, que é isso? Então, só para a gente ir pensando um pouco. Então, Jesus ele vem nos ensinando em toda a sua trajetória que a gente deveria ter sede de justiça. Jesus ele sempre foi um defensor dos pobres, dos oprimidos, dos injustiçados, né? Dos coxos. Mas em momento algum ele incitou a vingança. Olha, pega as pedras aí que a gente vai apedrejar quem quer te apedrejar. Não. Em todo momento, a sede de justiça. Mas não a justiça terrena, ou a justiça pela justiça. Uma justiça partindo da lei do amor, das leis de Deus. Então, ele nos ensinou que Deus sabe todas as coisas e age no tempo certo. Então, esse Espírito vem também, né, assinar este processo de sede de justiça. Que sejamos justos, primeiro com a gente mesmo e depois para com os outros. E que a gente não tenha essa sede, porque como eu falei no início, a ciência já revela de onde é que ela começa e o mecanismo que ela consegue fazer, né? E esse mecanismo o que é que consegue fazer em nós? Mas quando a gente se sente injustiçado, quando a gente se depara com esse mecanismo latente, pulsando em nós, o que a gente pensa? Nós, espíritas, né? Porque, não sei se vocês prestaram atenção, óbvio que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele direcionou para nós, espíritas. Podia direcionar para os homens de bem, mas foi para nós, simpatizantes espíritas que somos, aqueles que estudam, né? O que a gente faz quando o sentimento de vingança nos toma? Porque ele nos toma. Novamente, eu chamo vocês a pesquisar sobre isso, né? Alguns artigos bem legais que tem científicos sobre a vingança.
E ela realmente nos toma. O que é que a gente faz quando ela nos toma? E Jesus, o que que Jesus faria? E o que que Jesus fez? E o que que Jesus disse aos seus perseguidores? Ou sobre os seus perseguidores? Porque Jesus, além de dizer algo a eles, nos disse, através dos seus ensinamentos, o que fazer com eles. Ele orou por todos nós. Não sei se alguém mais, né, lembra de algumas outras passagens que Jesus orou pelos seus perseguidores. Mas uma bem marcante, né, foi quando ele já estava crucificado, que ele falou uma frase. Não sei se alguém recorda. Alguém recorda? Diga que sim, levante uma mão, fale alguma coisa. Mandou que o pai perdoasse. Genô. Perdoai, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Pois bem. Será mesmo que a gente tem essa capacidade de orar pelo aquele que nos persegue? Ainda não. Admito, gente, que às vezes eu digo, Senhor, olha, deixa aquela criatura bem longe de mim, viu? Porque eu não sei se ele chegar, eu juro pra vocês, gente, eu não vou mentir. Mas, quando eu digo isso, é porque realmente eu quero ficar longe desse sentimento. Então, eu prefiro que a pessoa fique longe de mim um pouco, até eu conseguir me reestabilizar, me restabelecer. E muitas vezes eu oro pelas pessoas que me perseguem e peço sempre a Deus que não permita. E aí, depois que eu estudei, porque Alberto, ele tem um hábito, né, de mandar pra gente o texto antes, então a gente, bem antes, né, Alberto? Bem antes. E aí eu fico sempre pensando, quando eu vou fazer o estudo, me pondo no lugar. Porque eu acho que a gente tem muita mania de falar como se se fosse algo que não ia chegar perto da gente, né? Então, quando a ciência vem dizer que a minha amígdala é ativada e ocorre também uma ativação do lobo frontal, né, temporal, eu fiz assim, misericórdia. Pensei eu, né? E aí eu disse assim, poxa, é muito mais do que a gente pensa, que a gente ainda tem que dar conta, né, desse ato vingativo. Pensa aí, eu tenho duas áreas que se intensificam. A ciência foi lá e fez um estudo com X indivíduos, fez ressonância magnética, e as áreas pulsando, sabe, concentrando-se mais. Aí a gente volta lá para os nossos estudos do passe, os estudos do magnetismo, né, que Kardec se debruçou também. Tá tudo tão interligado, e eu acho que eu, na minha pequenez, uma vingançazinha, mandando um açaí aí com arsênio, com um chumbinho, vou resolver tudo e tá tudo ok, e depois a justiça da terra, sabe? Quando a gente começa a botar os pontos nos is, a gente só tem a agradecer. Que bom que Jesus nos deixou a doutrina. Que bom que ele não nos desamparou, né? Então, a gente busca compreender o mundo, a gente busca compreender o ser humano através do pensamento racional, né? E às vezes a gente não percebe que muitos sentimentos que nos cercam vai muito além do ser racional que somos. A filologia, por exemplo, né, a filologia é uma área do conhecimento que ela se dedica à reflexão, vamos dizer assim, o estudo das questões da existência, né? Mais ou menos a filosofia, né? Mas ela busca conhecer o ser humano mais com a realidade, com os valores, com a razão e tal. Tem um escritor, Giacomo Leopardi, que ele é escritor, pensador e também estudioso, e ele afirma, né, que tem pessoas que é difícil virar a página. Muito difícil virar a página a ponto de ficar
dias, meses, anos, para se vingar de um ato, muitas vezes, bem pequeno. Bem pequeno. E aí ele disse que, e ele, vamos dizer assim, compactua, né? Ele acha que vai no mesmo limiar da neurociência, que é muito agradável ficar ali naquele lugar, lambendo as feridas para a hora da vingança. Mas Jesus vem aqui e ora por aqueles que o tira da vida corpórea. Que ele não orou só para pessoas que que o ofendeu, cuspiu, para aqueles que tiraram a sua vida física. Eu trouxe um vídeo, eu quis pegar um bem porradão assim, que dói, vamos dizer assim. Aquele filme de Mel Gibson. E eu trouxe em aramaico, porque eu gosto de ver a coisa assim mais, vamos dizer, epopeia. Tipo epopeia, né? Acho que dá pra gente ficar mais dramatizado. Só pra gente sentir um pouquinho. E olha lá. Então, esse foi um dos filmes, né, mais polêmicos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nós sempre fomos cruéis enquanto seres humanos, né? Nós sempre fomos cruéis, nós sempre desejamos que quem nos feriu e nos fere seja ferido com ferro, e com ferro quente. Desde muito tempo, na nossa selvageria humana. Mas com tudo isso que a gente viu aqui, né, que eu quero deixar aí aberto para vocês falarem, será que nós mudamos a forma da nossa selvageria? Ou a gente se especializou em ser mais vingativo? Às vezes, a gente precisa falar sobre isso, mas assim, cara crachá com aquilo no espelho. Então, Jesus, ele orou pelos seus inimigos. Será que Jesus tinha inimigos, gente? Tipo assim, ele diz assim, eles são meus inimigos. Não, pessoas que se declararam inimigos dele. Também tem um estudo que diz que Jesus, ele falou isso para os homens da lei ouvir. Né? Para aqueles homens que estavam o crucificando ouvir. E a população que estava próximo, às vezes nem entendia ou não entendeu o que ele quis dizer. Então, além dele pedir ao Pai, ele pediu ao Pai pelas pessoas que o crucificaram e para que eles entendessem e ouvissem que ele estava pedindo ao Pai por eles. Ele queria diretamente, né, que eles entendessem isso. A minha reflexão é, e nós? Como estamos agindo diante desse mecanismo que, por vezes, nos deixa indignados com o que acontece na sociedade atual? Como a gente tem pedido pelos nossos ofensores? Como a gente tem agido, já que somos cristãos, já que temos a consciência crística e estamos aguçando ela, vamos dizer, o tempo todo, alimentando ela nos estudos, né? No caminho do homem de bem, na nossa reforma íntima. Como a gente tem lidado com ela? Então é isso que eu tinha, né, para trazer hoje, nessa noite. É um estudo bom, mas ao mesmo tempo um estudo que não é muito bom, porque nos leva a pensar, né? Vamos dizer assim, é como se a gente mesmo se debatesse com aquilo que está dentro de nós. Por isso que eu trouxe essa mão aí. Muitas vezes a minha mão também se fecha com
a vontade de vingar-me. Não dessa forma, né, brusca, como a gente tem visto aí nos últimos dias, mais um caso de vingança. Mas muitas vezes a minha mão se fecha. Por isso que eu trouxe uma mão aí. A mão se fecha com a vontade, mas será que eu tenho alimentado essa vontade? Eu penso isso. Quando eu estudo aqui, sim, temas que me levam a refletir, né, sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Mas, com palavras, vocês. Gratidão aí pela paciência. Parabéns, Elvira, excelentes reflexões. Imagina a quantidade de toxinas que armazenamos em nosso organismo, causando todo tipo de enfermidade através desses venenos terríveis que é o ódio, que é a falta de amor, a falta do perdão. Você vê que essas pessoas, por mais que fazem esse tipo de coisa, eles não imagina o que estão armazenando para eles. Imagina, uma vez uma pessoa mandou a gente, todos nós juntos, fazer uma experiência. Inclusive, na ULI também eles falaram sobre essa experiência. Pega, por exemplo, uns grãos de milho ou feijão, qualquer grão. Pega dois copos, coloca um algodão molhado no fundo do copo, e um copo, não precisa mentalizar nada. Você só pega um dos copos, escreve amor e coloca 3 carocinhos de feijão lá dentro, ou qualquer grão. No outro copo, você coloca, não precisa mentalizar nada de ódio, só escreve a palavra ódio. Pode acreditar, gente, eu fiz essa experiência, foi uma coisa incrível. O copo que eu coloquei o amor, esse copo, o feijão cresceu, ficou assim, foi lindo. E o outro apodreceu, que estava escrito ódio, apodreceu, por incrível que possa parecer. É uma coisa assim, uma experiência assim, só fazendo para vocês ver a realidade disso aí. O quanto o ódio, não precisa nem mentalizar. Imagina quem mentaliza o ódio contra seu irmão, o quanto traz de coisa ruim para si próprio. E aí, meus irmãos, quem quer complementar aí com alguma coisa, fazer alguma pergunta? Agenou, meu irmão, Eu todos. já tô a posto. Eu vi, a querida, muito bom, viu? A tua reflexão, excelente. Aí você deixou uma reflexão para nós. E eu, através da sua reflexão, fiquei aqui pensando nesse tema de hoje. E aí eu lhe pergunto, como é que nós estamos? Já evoluímos esse atraso moral que carregamos? Porque eu acredito que o mensageiro, né, Jules Olivier, ele trouxe e falar para o espírita, principalmente os bons espíritas. Nós não estamos ainda nesse patamar. Quer dizer, eu pelo menos não estou ainda. Né? Aí eu lhe digo a você, como é que está esse atraso moral nosso? E quando você, na sua fala, foi muito perspicaz, quando você disse assim, a vingança começa com algo e termina com algo. Não resta a menor dúvida. Como é que fica um ser ainda com atraso moral, né? Quando essa pessoa não pode ainda, no momento, né, no seu atraso moral, dar conta do seu eu machucado. Então, a gente fica machucado, o outro nos machuca, tudo bem. Mas quando a gente fala de um ser espiritual como Jesus, de outros seres que já passou pela face da Terra, como nós estamos passando, é fácil, já tirou de letra. Hoje ele tira de letra, lógico. Mas nós ainda temos essa dificuldade. Por quê? Porque às vezes tem gente que se vinga, o sentimento de injustiça nos aborrece, nos machuca. Mas tem também um sentimento de superioridade. Tem gente que se sente superior, né, e não acredita que ninguém seja melhor do que ele. Veja só como é o complexo da neurociência e a psicologia de Joana, nesse livro de autotransformação. Autotransformação
é um trabalho hércules, que a gente precisa fazer, não é todos os dias, é todos os minutos. Com certeza. Não é verdade? Aí eu te pergunto, essa vingança como sentimento, na sua palavra brilhante, coloca, é um sentimento complexo. Um sentimento complexo. Aí como é, minha irmã, que um ser com atraso que ainda estamos submetidos. Vamos associar a raiva, a injustiça, se não um sentimento de retribuição a tudo isso. O que é que você acha, na sua opinião? Muito Olha, obrigado Genô, por tudo. eu agradeço, eu que agradeço. Você bem citou, Joana, né? Aquele livro de autodescobrimento. Tem um capítulo que traz a raiva, o ressentimento. E quanto mais a gente entra, né, na leitura, dá vontade da gente se afastar da gente mesmo, né? Porque a gente vê a nossa pequenez, o quanto a gente ainda está enraizado. Porque o chamamento é claro, né? E quando esse espírito, ele traz um chamamento bem claro. A gente não pode mais conviver com esse sentimento de vingança em nossos corações. É claro isso. Mas a gente continua. A proposta é de transformação moral, mas você traz um dado. É uma transformação moral que a gente parece que ainda está difícil de compreender. Quer dizer, a gente precisa renovar o nosso íntimo. Olha só. A gente precisa renovar o nosso íntimo. A gente precisa abandonar velhos hábitos que está aí entrelaçado na sociedade e em nossa alma. E a gente precisa se abrir à caridade. Então, fácil não é. Eu sempre digo fácil não é. Mas a resposta é fácil. O processo é que não é. A gente precisa aprender a ser espírita. Né? A gente precisa aprender a ser espírita. Parece que muitas vezes a gente está aberto ao espiritualismo e não ao ser espírita. E aí a gente vem com aquelas máximas antigas que já ouvi até de um dia me falar lá no centro. Ah, gente, é espírita para quem aguenta, né? Quem quer não. Então, eu acho que é isso. A gente precisa se abrir para ser espírita, ao espiritismo. Porque não, se a gente for, olha só, a ciência já está chegando a conclusões que está lá no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. Claro que em outras nuances. Né? Quando a gente vai dar um passe ou tomar um passe, será que alguém bota a mão no meu dedo? Não. É colocando as mãos sobre a minha cabeça. Nem vou falar aqui sobre os nossos chakras, né? Sobre a minha cabeça. A ciência vai lá e diz assim, olha, filha, quando você se enraiva com a Genô, minha filha, tem um negócio aqui que fica latente. Qual a nossa ligação, gente, com o espiritual? Será que são os nossos pés? Né? Então, nosso atraso ainda é tamanho, mas a gente já teve muito mais atrasado. Isso nos dá um conforto? Não. Não nos dá um conforto. A gente já teve bem mais atrasado, mas a gente está melhorando. Mas será que a nossa melhora está sendo assim, vamos dizer assim, pareando aos avanços? Muitas vezes eu acho que não. Mas é só um achismo, tá? Mas o que me conforta, Genô, é que eu acho que a gente já teve muito mais atrasado. Mas a gente ainda está muito atrasado. Né? Obrigada, Genô. Obrigada. Deus te abençoe. Elvira. Juscelia. Quem foi que levantou primeiro? Foi Juscelia ou foi Fidelis? Um de vocês dois aí. Eu estou no celular, não posso nem visualizar direito. Fidelis, que ela levantou. Boa noite, Elvira. De novo. Elvira, a sua reflexão foi muito boa. Vingança. Muita gente diz que é um prato frio de comer, mas não é. Quando alguém fizer mal a gente tem que respirar fundo, contar de 1 até 3, né? Pensar nos nossos ensinamentos e continuar. Eu não tenho nenhuma pergunta para
assim te fazer, mas eu tenho aqui na minha frente 2 definições sobre vingança no Espiritismo. Ela diz o seguinte: no Espiritismo, a vingança é considerada um sentimento negativo que atrasa o progresso espiritual e causa sofrimento. A busca pela vingança é vista como reflexo de um estado de ódio e rancor, que impede a pessoa de se libertar do passado e de cultivar a paz interior. O perdão, por outro lado, é considerado a chave para a regeneração espiritual e a liberdade de sentimentos negativos. Muito bonito, né? Muito explicado também, né? Uma coisa que a gente lê e a gente sente até na alma também. E a outra diz o seguinte: a vingança é atraso moral do espírito, que permanece em primarismo. O perdão exalta o indivíduo. A primeira leva ao futuro conflitos e ata aquele que a cultiva a quem detesta. O segundo liberta do agressor e lignifica os sentimentos que restauram a alegria de viver. Eu achei muito significante essas 2 definições. Muito bom. Muito bom. Eu complemento o que a Neura, eu separei aqui. Parece que você estava, parece não, com certeza a gente estava sintonizado. Você traz aí as definições, né, de vingança, de perdão, que a doutrina nos dá. E a ciência vai corroborar, sim, nesse estudo, né, que eu fui buscar. Ela diz assim: a maioria de nós, no exato momento que consegue entrar nesse clima, a maioria de nós racionaliza a situação. Após um período, a gente reflete e faz a gestão emocional. O que é a gestão emocional? Aí, nesse caso que você fala. O perdão. E aí, a ciência que vem dizer isso. Acabamos por decidir virar a página, o perdão. E a ciência termina dizendo: esse processo que o nosso cérebro faz de racionalizar a situação, refletir, gerir as minhas emoções e decidir virar a página, né? Regula e apaga o desejo de vingança mediado pelo nosso córtex cerebral. Então, em frases simples, vamos dizer assim, o Espiritismo diz isso e a ciência diz assinar lá embaixo. Você precisa gerir essas emoções. Como nos disse a Genô, né? Aí com o estudo de Joana, conhecer quem eu sou, até onde eu posso ir. Peraí, isso aqui não pode ser. Não, mas eu quero evoluir. Não, mas eu já... Não pode ser mais com ferro, fere, com ferro será ferido. Aí a ciência vem e assina embaixo o que Kardec e a espiritualidade vem nos dizendo há quase 200 anos. Ju! Ok, Juscelino, excelente. Olá, obrigada. Parabéns, viu? Obrigada, Ju. Pelo trabalho que você realizou. Boa noite a todos. O que eu ia falar é praticamente o que você acabou de falar, de dizer agora. Assim, a gente aprendeu desde criança, desde pequeno, todo para calar, que não pode ter raiva, que não pode desobedecer, que não pode Tá isso, tendo que não pode interferência aquilo. que não dá nem para ouvir. Eu acho que é o seu celular, Ju. Eu acho que é o Tá fone. me ouvindo agora? Agora sim. Tá me ouvindo? Agora sim. Mas Então. acho que é desse senhor João deve estar aberto, não? O microfone. Eu acho que o senhor João está com o microfone. Agora ele fechou. Pronto. Então, o que eu estava falando, Elvira, foi que
pelo menos eu, e acredito que a maioria de nós recebemos uma educação de que não pode isso, não pode aquilo, não pode sentir raiva, não pode isso. E vamos engolindo todas essas emoções e guardando dentro de nós sem trabalhá-las, entendeu? Sem trabalhar. E chega numa fase adulta, e principalmente agora, com o estudo do Evangelho de Jesus, e o Evangelho também nos pede para agirmos assim, e isso está certo, entendeu? Não é certo ter vingança, não é certo desejar o mal, não é certo tal coisa, mas, e eu na minha condição evolutiva, que ainda sinto raiva, eu não digo que eu sinto desejo de me vingar como o Evangelho fala, de duelar, como o Evangelho nos apresenta, mas eu ainda sinto raiva. Eu ainda me aborreço, eu ainda me impaciento, eu ainda isso. E aí eu vou fazer o que com essas emoções? E de repente o Evangelho, não pode, eita meu Deus, e agora não posso isso, não posso aquilo. Como é que eu vou trabalhar essas emoções? Então, o que eu penso e tenho ouvido muito e aprendido é que a gente não pode esconder essas emoções. É trazer elas, né, nos familiarizar, entendendo, olha, eu ainda sinto raiva, mas eu não vou me prender na raiva. Eu ainda fico impaciente, mas eu não vou me prender na impaciência. Eu ainda me aborreço, e isso sucessivamente. Porque se a gente for negando todas essas emoções e esses sentimentos, vão ficar guardados e vão sair na forma de doença, de desequilíbrios, enfim. Então era isso que eu queria dizer, entendeu? Não devemos nos vingar como o Evangelho nos pede, claro. Mas se eu sentir raiva, se eu me aborrecer, se eu ainda fico impaciente, eu tenho que reconhecer isso em mim ainda. E ir trabalhando para que eu possa um dia, não sei quando, eu dizer assim, bom, agora eu não sinto mais raiva. Mas nesse momento eu ainda sinto. Mas é o que eu sempre falo, a gente tem que olhar no espelho, sabe? Porque nós ainda somos narcisistas, inseguros, nós somos rebeldes, né? Nós somos egoístas, egocêntricos, a gente tem uma péssima regulação emocional. E muitas vezes a gente é nada empático, né? Então eu acho que é isso, a gente tem que pegar, Ju, você tocou num ponto que eu sempre falo, poxa, é se acolher, mas não ficar lá, encolhido. Aí eu sou, e aí não sou uma péssima pessoa. Eu uma vez eu estava fazendo um trabalho sobre aquele texto do Homem de Bem, eu disse, misericórdia, eu não vou chegar nunca lá. Aí eu estava com um professor, ele era de Portugal, né? A gente num curso até, estudando Joana de Ângeles, a série psicológica, eu acho que a gente já estava lá pelo 7º livro, não lembro bem, e aí ele fez assim, ô Elfira, quantas vezes na segunda-feira você é uma pessoa maravilhosa? Tudo bem, escorrega na terça. E quantas vezes você chega no domingo cheio de amor, né? Será que você está tão difícil, está tão longe de ser o homem de bem? E aí ele disse, se acolhe naquele dia. Se olha, realmente hoje, gente, eu fui extremamente péssima com a Genô. Gente, xinguei a Dirce, joguei a Maria ali, empurrei. E a gente, Sinaide, um abraço, minha irmã. Deus lhe abençoe. Obrigada. E a gente se acolher mesmo. Agora, como você falou, se acolher e dizer, eu não quero estar nesse lugar. E eu não vou ficar nesse lugar. Ou eu vou sair desse lugar. São decisões que a gente toma. Talvez a gente tenha demorado a tomar essas decisões, por isso que um sentimento tão primitivo ainda habita o nosso coração. Você tem razão. Gratidão, mãe. Ideias, Juscelia, obrigada. Deus abençoe vocês. Agora Dirce levantou a mão. Boa noite, gente. Boa noite, Elvira. Como sempre, né? Deu uma aula aos nossos corações. Eu, particularmente, aquele filme de Jesus, né? Que eu não gosto de ver. Sabe, eu passo, não sei, me dá uma coisa assim. Mas talvez eu estivesse lá? Talvez.
provavelmente, talvez estivesse lá com os meus julgamentos, né, com a minha pequenez. Eu, particularmente, não vejo, não gosto de ver aquela, sabe, eu acho, não sei, mas eu vejo uma evolução ali, naquele outro que está crucificado também, que ele fala, eu mereço, mas ele não. Veja a evolução, né, daquele outro ali, ele já está se evoluindo, porque ele está se reconhecendo que ele fez errado. E Jesus, até hoje eu fico pensando assim, sabe, assim, conversa comigo mesmo, o que Jesus fez, meu Deus do céu? Porque hoje as pessoas fazem tanta coisa e não são na empresa, não fez nada e foi crucificado, né, por pregar amor, palavras. Mas a gente, não sei, eu particularmente, de qualquer jeito, eu vejo ali, eu não gosto mesmo, sabe? Aliás, porque talvez não gostasse assim muito, porque para mim aquilo ali é uma violência. Mas eu queria falar para vocês assim. Outro dia uma colega minha chegou para mim e falou, Dirce, eu não vou seguir mais o espiritismo. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, por que não? Sabe por quê? Porque no espiritismo, tudo é culpa nossa. Tudo é culpa nossa. Se você está sofrendo, você está ali, tudo é culpa nossa. Ela falou, como é que eu vou seguir uma religião que tudo que acontecer na minha vida é culpa minha? Aí eu pensei bem, falei, sabe que tem fundamento esse pensamento? Talvez não tenha evolução, mas foi uma coisa assim tão... E ela falou, não sigo mais desse. O espiritismo, né? Porque uma doença é culpa minha, uma separação é culpa minha, assim, ficar numa cama depois de certo tempo, tudo é culpa minha. Ela falou assim, eu não sei, sabe? Aí eu fiquei, sempre eu estou pensando nessa frase que ela me falou, e é verdade, gente, porque o espiritismo, ele não acusa ninguém, ele acusa a gente mesmo, né? A consciência acusa a gente. Mas a gente tira as conclusões da gente, né? E a gente vai vendo até que ponto aquilo tem fundamento, né? E a gente vai, né? A gente vai observando, a doutrina molda assim, né? A doutrina ela vem explicando, porque na doutrina tem explicação. Eu não consegui dar explicação para ela, sinceramente, gente, eu vou falar para vocês, eu não consegui, simplesmente eu falei, fiquei em cima do muro, né? Então, mas tem explicação, sim. Eu particularmente, eu tinha muitas dúvidas, e hoje na doutrina eu achei muitas explicações, né? Assim, por tudo, né? Um nasce bonito, rico, o outro nasce lá, tudo tem uma explicação. E sobre, né? Hoje, uma palavra também que eu gostei muito, outro dia eu ouvi uma palestra, foi da benevolência. Gente, o que é aquilo? Benevolência é um estudo assim, sabe? Assim, eu nunca tinha ouvido sobre a benevolência, caridade, essas coisas a gente já tinha ouvido, né? Mas a benevolência, ela é um sentimento tão puro que ela vem da alma, né? Eu achei muito interessante. Eu, particularmente, tenho aprendido muito, né, com vocês, nas palestras. Algumas coisas eu ponho em dúvida, sim, eu não sou aquela pessoa que aceita tudo. Ah, tá certo, estou aqui sofrendo. Não, eu estou aqui sofrendo, mas eu posso virar o disco também. Eu posso escutar outra música, eu posso dançar do jeito que eu quiser. Eu não sei dançar, mas eu vou aqui dar umas quebradinhas. Entendeu? Então, eu acho assim que tudo tem seu lado, é só uma questão de você saber assim, dividir. E é isso, gente. Obrigada, Dirce. A gente não vai entrar ainda nessa seara, senão vai dar outra palestra, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Tem uma frase de Einstein que eu gosto muito. E eu trouxe para fechar a minha fala. Ele diz assim, as pessoas fracas se vingam. Os fortes perdoam. E as pessoas inteligentes ignoram. E eu queria parar lá no inteligente. Ignorar, ele vem do latim ignorare, né? Esse ig, um prefixo, o i, indica negação. Não acontece isso. Ignorar no intuito de não conhecer, de não saber. Os inteligentes, quando eles não sabem, passam batido. Olhem para lá. Não sei o que é isso. Eles ignoram, não sabem, não têm o conhecimento da causa. E aí eu decido se eu quero ser uma pessoa fraca
e me vingar, se eu quero ser forte, porque para perdoar esse processo que é o perdão, eu preciso ser forte. Porque eu não posso perdoar na segunda e na terça tomar outra rasteira e dizer, ah, meu Deus. Não. Ou se eu quero ser a pessoa inteligente, que por não conhecer, ou ainda não saber a estrutura, né, de por que a gente sofre, porque tudo é culpa minha, eu preciso tomar uma decisão. E enquanto espírita que eu sou, e espírito que eu sou, a vida inteira me remete à tomada de decisões. Eu preciso decidir se eu vou ficar em casa, eu vou para a rua, se eu vou casar, eu vou ficar solteira, se eu vou ter filho, se eu não ter. Então a vida não me impõe decisões. E eu preciso tomar uma decisão. E nesse processo, eu preciso dizer se eu quero ser uma pessoa fraca, se eu quero ser uma pessoa forte, ou se eu quero ser uma pessoa inteligente. Tudo isso são atribuições do ser humano. O cachorro pode ser forte, ser inteligente, mas mais instinto, né? Então eu preciso tomar a decisão. E nós aqui, 21 pessoas, às 21 horas, precisamos tomar decisões. Eu posso perambular entre a fraqueza, entre a fortaleza e entre a inteligência. Mas algo tem que prevalecer na minha essência espiritual. Então, para finalizar isso, a gente precisa tomar decisão. Como Einstein falou, os fracos se vingam, os fortes perdoam. E os inteligentes vão atrás da sabedoria porque ainda ignoram. Obrigada, Dirce. Viu, Daci? Rapidamente, ela colocou uma coisa interessante que me chamou a atenção no livro de Joana, O Ser Consciente. Ela diz o seguinte, que a realidade é o que é, ela não é falsa nem verdadeira. Verdadeiros ou falsos são os nossos juízos acerca da mesma. Então, a gente faz esse, né, dentro de um processo. Então, essa vingança que hoje nós aprendemos mais, ou relembramos, que o irmão disse que é resíduo da barbárie. Aí a gente busca uma reflexão. Ele está falando ainda o homem animalizado. Então, essa barbárie, se não me falha a memória, ainda reside em nós. Então, o juízo que a gente faz sobre as coisas, será que nós estamos tendo consciência? Será que nós estamos buscando conhecimento consciente, racional, para tomar as decisões certas? Cabe a nós. E a última palavra aqui da noite minha disse que Jesus não morreu em vão. Jesus morreu porque ele afrontou um sistema e o sistema o matou, porque ele foi de encontro a esse sistema, aos doutores. Então, ele não teve medo de dizer a verdade a esses fariseus, e que a gente precisa dizê-los, os fariseus modernos, as verdades que precisam ser ditas. Um abraço, uma boa noite, Elvira querida, foi bom revê-la a você. Um beijo. E aquela época, a morte mais... Eu que agradeço, meu amigo. Foi a morte mais cruel, né? A morte de Jesus. A cruz hoje a gente fica com ela como se fosse uma simbologia do bem, mas aquela cruz da época era de um criminoso terrível. Então Jesus, quando foi crucificado, não foi por bom moço, foi um homem ruim, criminoso. Na época era o pior homem que os judeus achavam e deu o pior castigo para ele. E a gente sabe que ele não mereceu, como ser especial o espírito que ele é, a envergadura que ele é. Mas na época, no contexto da época, da civilização e dos costumes, dos hábitos, ele teve o crime, ele teve a morte, que era um criminoso na visão dos fariseus, dos judeus da época. Foi por isso que ele morreu daquela forma, como ele e seus discípulos, né, os apóstolos. Todos eles tiveram morte cruéis, que foi justamente, ainda não teve esses homens religiosos, mas não tinham um senso moral amadurecido, como Kardec nos coloca. Um abraço a todos, uma boa noite. Isso foi a morte mais cruel daquela época, né? Condenado pelo Sinédrio. Misericórdia, meu Deus. Ô, gente,
Tem mais alguém que vai falar alguma coisa, complementar? Então, minha princesa, faz a prece, Elvira, de Então vamos lá. encerramento. Inicialmente agradecer mais uma vez a vocês, né? E agradecer ao Mestre Jesus. Então, fechemos os nossos olhos ainda com a espiritualidade ainda nos alentando em nossos pensamentos, né? Quando falamos de sentimentos humanos que ainda circulam em nossa sociedade, isso mexe com o nosso psique, com o nosso íntimo. Então, vamos desacelerar os nossos pensamentos e elevar os nossos pensamentos a Deus. Pai de infinita misericórdia, somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui estudando as suas leis. Gratos somos pelo Cristo, que nos ensinou a lei do amor. Admitimos, Pai, que ser difícil em andar nela e permanecer nela. Mas como o Mestre nos ensinou, que ao nos ferir uma face, a gente ofereça a outra. Que a gente consiga interromper o ciclo da violência. Entender que esta frase de dar a outra face é uma decisão nossa. Uma decisão nossa de interromper um ciclo de ignorância dentro da violência. Mas interromper esse ciclo com bondade. E com a firmeza moral que o Cristo nos ensinou. Também difícil aos nossos olhos, mas temos ele como modelo, como guia, que nos fortalece, que nos encoraja, todos os dias da nossa vida. Que possamos nos agarrar a esta firmeza moral do Cristo. E com o amparo da espiritualidade, dos nossos anjos guardiões, a gente consiga, se desvencilhando desses sentimentos nefastos, primitivos, enraizados na nossa alma, no nosso íntimo. Que possamos olhar para esse e tantos outros sentimentos que ainda arrastamos como grilhões em nossa vida e pedir a Deus, pedir a Jesus e toda a sua pleide de espíritos bons que nos ajude. Nos ajude na decisão de segui-lo. Hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Deus que abençoe, Elvira, abençoe vocês todos, meus irmãos, que esteve aqui esta noite.